No final do século XII, a Terra Santa era um caldeirão de conflitos. Jerusalém, uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, estava sob o controle do poderoso sultão Saladino. A notícia da queda de Jerusalém em 1187 enviou ondas de choque por toda a Europa cristã, provocando um chamado fervoroso para uma nova cruzada, a Terceira Cruzada. No centro dessa saga épica estava um rei cuja lenda ecoaria através dos tempos. Ricardo I da Inglaterra, mais conhecido como Ricardo Coração de Leão. Ricardo não era um monarca comum, ele era um guerreiro formidável, um estrategista militar brilhante e um líder carismático. Desde jovem, ele se destacou nos campos de batalha da França, aprimorando suas habilidades e ganhando uma reputação de bravura incomparável. Quando seu pai, Henrique II, morreu, Ricardo ascendeu ao trono e imediatamente começou a canalizar os recursos de seu reino para um único e grandioso propósito: a reconquista de Jerusalém. Ele vendeu títulos, terras e cargos para financiar seu exército, demonstrando uma determinação implacável. A jornada para a Terra Santa foi longa e perigosa. Ricardo uniu forças com outro poderoso monarca europeu, Filipe Augusto da França. A rivalidade entre eles era palpável, uma tensão que pairava sobre a aliança. Pelo caminho, Ricardo demonstrou tanto sua proeza militar quanto seu temperamento volátil. Ele conquistou a Sicília e depois Chipre, estabelecendo bases estratégicas cruciais e enchendo seus cofres de guerra. Essas vitórias não apenas garantiram sua linha de suprimentos, mas também enviaram uma mensagem clara a Saladino: um adversário formidável estava a caminho. Em junho de 1191, Ricardo finalmente chegou à Terra Santa. Aportando na cidade de Acre, a cidade portuária estava sob um cerco prolongado pelos cruzados que chegaram antes dele. Mas a situação era um impasse. A chegada de Ricardo e suas tropas injetou nova vida e disciplina no exército cristão. Com suas inovadoras táticas de cerco e sua presença inspiradora na linha de frente, ele galvanizou as forças cristãs. A guarnição muçulmana, desgastada e desmoralizada, finalmente se rendeu em julho de 1191. A queda de Acre foi uma vitória monumental, a primeira grande conquista da Terceira Cruzada, e consolidou a reputação de Ricardo como um comandante genial. Após a vitória em Acre, a rivalidade entre Ricardo e Filipe chegou ao auge, citando problemas de saúde e disputas com Ricardo. O rei francês decidiu retornar à França, deixando Ricardo como o líder indiscutível da cruzada, livre para comandar como bem entendesse. Ricardo agora tinha um objetivo claro: marchar para o sul, ao longo da costa, em direção a Jerusalém. O exército de Saladino, no entanto, não ficaria de braços cruzados. Saladino era um líder reverenciado, conhecido tanto por sua habilidade militar quanto por sua conduta cavalheiresca. Ele empregou táticas de guerrilha, assediando constantemente a linha de marcha dos cruzados, atacando seus flancos e cortando suas linhas de suprimentos. O calor escaldante do deserto, a falta de água e os ataques incessantes testaram a resistência dos homens de Ricardo ao limite. A marcha se tornou uma provação brutal. O confronto decisivo ocorreu perto da cidade de Arsuf. Em setembro de 1191, Saladino planejou uma emboscada em grande escala, esperando quebrar a formação dos cruzados e aniquilá-los. Ele lançou onda após onda de arqueiros a cavalo, infantaria e cavalaria pesada contra a coluna de Ricardo. Durante horas, os cruzados marcharam sob uma chuva de flechas, mantendo uma disciplina de ferro sob as ordens estritas de Ricardo para não quebrar a formação. Finalmente, quando os cavaleiros hospitalários na retaguarda não conseguiram mais conter a pressão e contra-atacaram, Ricardo viu sua oportunidade. Com um timing perfeito,
ele liderou uma carga de cavalaria massiva e devastadora que rompeu as linhas de Saladino. A Batalha de Arsuf foi uma vitória tática brilhante para Ricardo Coração de Leão. Ele provou que seu exército disciplinado poderia derrotar as forças de Saladino em campo aberto, garantindo o controle da costa e abrindo o caminho para Jaffa, um porto vital para a campanha em direção a Jerusalém. Apesar da vitória em Arsuf, a jornada para Jerusalém permaneceu cheia de desafios. O exército de Ricardo estava exausto e suas linhas de suprimentos estavam perigosamente esticadas. À medida que se aproximavam da Cidade Santa, o tempo piorou, transformando as estradas em lamaçais. Ricardo sabia que mesmo que conseguisse capturar Jerusalém, seria quase impossível mantê-la sem o controle do interior e com um exército enfraquecido. 2 vezes Ricardo marchou a poucas milhas de Jerusalém, e 2 vezes ele tomou a dolorosa decisão de recuar. Era uma escolha pragmática, nascida da dura realidade militar. Ele sabia que um cerco prolongado seria desastroso. Essa decisão foi profundamente desmoralizante para muitos dos cruzados, que haviam viajado milhares de quilômetros movidos pela fé para libertar a cidade sagrada. O sonho de reconquistar Jerusalém parecia estar escapando por entre seus dedos. Enquanto isso, notícias preocupantes chegavam da Europa. O irmão de Ricardo, João, conspirava com o rei Filipe da França para tomar o trono inglês. Ricardo percebeu que não poderia permanecer na Terra Santa por muito mais tempo. Ele precisava garantir a segurança de seu próprio reino. Isso o levou a buscar uma solução diplomática com seu maior adversário. As negociações entre Ricardo e Saladino são uma das partes mais fascinantes da Terceira Cruzada. Apesar de serem inimigos mortais no campo de batalha, havia um respeito mútuo entre os dois líderes. Eles se comunicavam através de enviados, trocando presentes e mensagens que revelavam uma admiração relutante. Eles eram 2 gigantes de sua era, ambos mestres da guerra e da liderança, reconhecendo um no outro um oponente digno. Finalmente, em setembro de 1192, eles chegaram a um acordo. O Tratado de Jaffa não deu a Ricardo o que ele mais desejava: o controle de Jerusalém. No entanto, garantiu o controle cristão de uma faixa costeira de Tiro a Jaffa. Mais importante, o tratado garantia que peregrinos cristãos desarmados teriam acesso livre e seguro a Jerusalém e seus locais sagrados. Embora não fosse a vitória total que ele buscava, era uma paz pragmática que encerrava anos de derramamento de sangue. Com o tratado assinado, Ricardo Coração de Leão partiu da Terra Santa. Sua jornada de volta para casa, no entanto, foi tão perigosa quanto sua cruzada. Ele naufragou no mar Adriático e foi capturado por um de seus rivais europeus, Leopoldo da Áustria. Ele passou mais de 1 ano em cativeiro antes que um resgate exorbitante, equivalente a várias vezes a renda anual da coroa inglesa, fosse pago para garantir sua liberdade. Ricardo Coração de Leão nunca mais veria a Inglaterra ou a Terra Santa. Ele passaria o resto de seus anos lutando para defender seus territórios na França, onde foi morto por uma flecha de besta durante um cerco em 1199. O legado da Terceira Cruzada e de Ricardo Coração de Leão é complexo. Ele não conseguiu reconquistar Jerusalém, o objetivo principal da cruzada. No entanto, suas vitórias militares em Acre e Arsuf e a conquista de uma faixa costeira vital garantiram a sobrevivência dos estados cruzados por mais um século. O tratado que ele negociou com Saladino, nascido do respeito mútuo entre adversários, permitiu que a paz, ainda que frágil, prevalecesse e que os peregrinos continuassem sua jornada de fé. Ricardo Coração de Leão permanece uma figura lendária, o arquétipo do rei guerreiro medieval. Sua bravura, sua genialidade tática
e sua busca incansável pela glória na Terra Santa o imortalizaram na história e na lenda. Ele era um homem de seu tempo, um líder que, por um breve e brilhante momento, confrontou um dos maiores líderes do mundo islâmico e deixou uma marca indelével na história das cruzadas. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais documentários como este. Até a próxima!